Galerinha! Tudo bem com vocês? Meu nome é Edneia, eu sou professora de ciências. Estamos aqui para mais uma aula do Se Liga na Educação. Hoje nós vamos ver uma aula super interessante, os tipos de rocha. E quem está aqui comigo hoje é o Daniel. Oi, Daniel, tudo bom? Bom, então vamos lá. Essa aula de hoje é dedicada ao 6º ano do Ensino Fundamental 2. Nessa aula nós iremos então trabalhar a seguinte habilidade de identificar diferentes tipos de rochas, relacionando a formação dos fósseis. Ah, professora, mas o que tem a ver os fósseis com essas rochas? Vocês vão entender. Fica ligadinho nessa aula que até o final dela vocês irão entender o porquê da formação dos fósseis, né, com os tipos de rocha. Além disso, nós iremos então falar sobre as rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos que elas são formadas, compreendendo também a importância dos fósseis como evidências para remontar a evolução dos seres vivos. Tudo isso nós vamos ver então na aula de hoje. E para começar, né, vamos falar da origem. Como que surgiu essa curiosidade da identificação, da classificação dessas rochas? Bom, sabemos que o homem ele já utiliza da rocha há muito tempo, né? Desde o homem das cavernas, que utilizava as pedras, as rochas para moldar suas ferramentas, fabricando assim rodas, machados, ferramentas que permitiam eles a caça, por exemplo. Nós tivemos então a curiosidade com relação a esse material, ok? Então, há mais de 2 milhões de anos, como eu disse lá no tempo das cavernas, os antepassados já utilizavam todo esse material para estudo ou para o trabalho, né? Para a realização de alguma coisa que faziam nessa época, seja para caçar, seja para utilizar como outro tipo de ferramenta. Então, vamos lá. Bom, o que formam então essas rochas, né? Essas rochas são formadas por minerais, mas afinal, o que é um mineral? Os minerais são elementos químicos que se aglomeram na natureza, é formado por um fenômeno natural. Eu trouxe para vocês alguns minerais que formam as rochas. Então, nós temos, por exemplo, a calcita, é um mineral que vai formar o calcário. Então, vamos ter vários minerais que são elementos presentes na natureza. Todas as rochas, toda a parte da crosta terrestre é formada, então, por alguns desses minerais. Eu trouxe aqui para vocês verem a calcita. Veja só como ela é. Ela tem aspecto leitoso, tem um certo brilho. Aí eu pego um outro mineral, que é o quartzo, muito utilizado na fabricação de algumas joias, semijoias. Olha só, ele tem um aspecto vítreo. Vejam bem, é transparente, diferente da calcita, que já é um mineral mais leitoso. Tem um outro mineral aqui que eu adoro, tem uma cor maravilhosa, esse roxo, é a fluorita. É um grande mineral também encontrado na natureza, que vai formar diferentes rochas. Então tá aqui, ó, o aspecto dele, ó, tem diferença de cor no próprio mineral, de acordo com a concentração dos elementos químicos que irão formar esse mineral. E temos outros. Olha essa que interessante, gente, ela tem um brilho lindo. Essa aqui é chamada de pirita. Ela é também um mineral muito utilizado, né? Muito comum na formação de várias rochas. E um outro aqui que eu trouxe para vocês verem é o feldspato. Esse mineral, ele é muito utilizado na formação de uma rocha que a maioria de vocês já devem ter visualizado, que é o granito. Não é granizo, tá, pessoal? É granito. Dessa vez é granito mesmo. O granito, ele é muito utilizado na construção civil, né? Para fazer bancadas, pias, sobrepiso, até mesmo piso. Então, um dos minerais que compõe o granito é esse mineral esbranquiçado aqui, ó.
é o feldspato. O nome é estranho, né? Mas é muito interessante. E eu tenho aqui também para vocês a mica. Olha como que ela é linda, esse mineral. Ela também é presente no granito. Então, quando você tem a junção de vários minerais, a gente tem a formação da rocha. Ou seja, a rocha é a união de vários minerais que vão ao longo do tempo se acumulando e gerando, né, formando então as diferentes rochas que nós temos no planeta Terra. Então, são vários os minerais que compõem as diferentes rochas. Mas nós temos vários tipos de rocha. Vejam aqui na imagem que eu trouxe para vocês, a reunião desses minerais. Aqui eu trouxe em um tamanho maior, quando o elemento está reunido e aglomerado único, feldspato, a mica. Aqui, ó, eu tenho, nas regiões mais claras da imagem, seria equivalente ao feldspato. E as regiões um pouco mais escuras, e muitas delas amareladas, seriam, por exemplo, a mica, que é um dos compostos. Mas aqui a gente também tem a presença, por exemplo, do quartzo, que é um outro mineral. Então, de acordo com essa imagem, a gente consegue ver que cada mineral vai se aglomerar em uma determinada formação e todos eles vão ter suas características próprias, sejam elas, né, de um mineral que é mais transparente, mais vítreo, seja ela mais leitosa, uma formação um pouco diferente, caracterizando, né, cores mais claras, cores mais escuras. Então, o granito é um grande exemplo e que a gente utiliza muito de uma rocha formada naturalmente no nosso planeta devido à ação, né, do tempo, onde todos os minerais são reunidos, formando então essa rocha linda. Nós vamos entender e classificar um pouco mais elas mais para frente. Só existe esse tipo de rocha no planeta, somente o granito? Ou existem outras, né? Quais são os tipos de rochas que a gente encontra no planeta Terra? Bom, pensem aí, nós encontramos o granito, mas a gente tem outras, como por exemplo a mármore. A mármore e o granito são as mesmas coisas? É a mesma coisa? Não, não é. Ou então, por exemplo, as rochas sedimentares. Nós vamos entender que existem 3 tipos de rochas no planeta Terra. Primeira delas que eu gostaria de falar é a rocha ígnea ou magmática. O que isso significa? Esse nome magmática, ele já diz alguma coisa aí para vocês, não diz? Pois é, ele vem do magma. O magma que vem quando o vulcão entra em erupção e aí a gente tem o manto, que é a região que fica abaixo da crosta terrestre, que tem uma alta temperatura, ele sai do interior da Terra e vai para o exterior. E quando ele sai para o exterior, ele começa a resfriar. Quando ele resfria, ele forma as rochas. Então, nós temos diferentes formações de rochas magmáticas. Entretanto, a gente também tem a formação de rocha magmática no interior da Terra. Ele não necessariamente precisa sair de dentro da Terra, né? Ter a exposição para gerar, né? Produzir uma rocha. Pode ter a formação ainda dentro da Terra. Então, nós temos esses 2 tipos. Nós temos as extrusivas ou vulcânicas. O que esse nome diz? As extrusivas ou vulcânicas, extrusiva, o nome ex é do exterior. Então, a formação dela é quando o vulcão entra em erupção, espelha o manto para fora da Terra, a gente tem então a formação de várias rochas. Um exemplo delas é o basalto. O basalto, gente, ele é encontrado, né, nas formações rochosas vulcânicas
e é quando o magma saiu de dentro do vulcão, resfriou e forma-se então o basalto. Sabe onde a gente encontra muito isso aqui? Para quem não foi no Rio, joga aí no site de pesquisa que vocês vão ver Calçadão de Ipanema. Tem isso aqui, ó. Formação também muito utilizado na construção civil. Ele forma aqueles desenhos lá em Copacabana, em Ipanema, onde a gente vê as várias pedrinhas. Aí a gente tem as formações das pedrinhas mais claras e mais escuras, compondo aquele desenho no chão, no solo. Então, nós temos o basalto muito presente lá na formação desses tecidos. Vou mostrar, desses tecidos não, perdão, desse solo. Eu trouxe o basalto aqui para vocês verem. Então, tá aqui, ó. É uma rocha mais escura. Ela não é tão maciça como é, por exemplo, o granito, que também tá aqui, que eu trouxe para vocês. Olha a diferença entre o granito, que é essa aqui. No granito a gente consegue ver diferentes granulações. O que que isso significa? A gente vê a diferença dos minerais. Os vários pontinhos de várias cores nos mostra que tem a presença de vários minerais ali. Não necessariamente o basalto não tenha, mas a concentração deles muitas vezes vai ser diferente do granito. Então, o basalto, que é esse escuro, ele forma lá o piso e é formado do lado de fora do vulcão. Já esse aqui, ó, que é o granito, nós vamos ter uma formação intrusiva. Voltamos aqui para o quadro. Então, nas rochas intrusivas, elas podem ser denominadas intrusivas ou plutônicas. O intrusivo aqui também já nos faz referência a algo de interior, tá dentro da terra. Então, a formação dessa rocha é interna, abaixo da crosta terrestre. Ela não precisa necessariamente da lava, do magma, sair para fora do vulcão para que seja formada. Ela é formada lá dentro da terra mesmo, pelo manto, né, que é formado pelo magma. Então, as diferenças de temperatura e pressão vai fazer com que forme-se o granito. Vai aglomerando os minerais e formando essa rocha. Bom, paramos por aqui? Não, a gente tem outros tipos de rocha, como por exemplo, tem uma outra muito interessante, gente, estava esquecendo dela aqui. Eu não consegui trazer para vocês uma amostra, mas isso aqui é muito utilizada, que também é uma formação vulcânica, mas ela é intrusiva. Sabe a pedra Pómez? Se você não viu, é uma pedra bem leve, ela é toda porosa, cheia de buraquinhos, igual tá isso aqui, ó, na imagem. Por que que ela é assim? Como ela é formada, né, dentro da terra, de acordo com a pressão e a temperatura desse manto, quando ela começa a se resfriar, existem alguns gases presentes nessa rocha que eles ficam, né, aprisionados, e ao serem eliminados, fica a presença dos poros, gerando uma rocha mais leve, porém extremamente porosa. Ela é muito utilizada para lixar o pé, lixar extremidades, e aí a gente consegue ter um alisamento daquela região por causa dessa porosidade que ela apresenta, tá? Muito comum aí na utilização por meio das manicures e pedicures. Temos então outras formações rochosas, como por exemplo as metamórficas. Quando a gente fala a palavra metamórfica, pense sempre em modificação, transformação. Então, por exemplo, as borboletas são metamórficas também, elas fazem diferentes processos de transformação para poder chegar naquele inseto com asas grandes. Ela passa pela fase de casulo, né? E a lagarta, até chegar na fase de borboletas. Então, nas rochas metamórficas, lembre com o nome metamórfico, ligue ele à transformação. Essa transformação ou metamorfose vai vir de outras rochas. Então, nós vamos ter, por exemplo, a mármore, ou o mármore, né? Que é uma rocha que vem lá do calcário. Essa rocha é chamada de rocha mãe
Então, o calcário seria a rocha-mãe que vai originar o mármore, que é uma rocha metamórfica, que sofreu o processo de transformação, de metamorfose. Então, essas rochas, né, vão ter uma organização de minerais um pouco diferenciadas. Olha só, ela vai formando, ao invés de formar aglomerados, uns grominhos, como é o caso do granito, ela forma camadas. Vamos ter diferentes camadas de minerais que vão se acumulando, vindo da origem da pedra mãe, né? E gerando então uma segunda rocha, como é o caso do mármore. Eu trouxe aqui mais um exemplo de rocha para vocês, metamórfica, que também é muito encontrado aqui no Brasil, que é a gneiss. Essa gneiss, gente, a gente encontra ela, vou dar exemplo novamente lá do Rio. Sabe o pão de açúcar? Aquela pedra, ela é toda formada por esse material aqui. E sabe quem é que deu origem a essa pedra? Olha só, ela é muito semelhante a essa aqui com relação à estrutura, ao material que compõe ela. Ou seja, a gneiss veio do granito. Então, a pedra-mãe que deu origem, né, a essa gneiss aqui é o granito. E assim nós vamos ter diferentes rochas metamórficas no planeta Terra. Para por aí? Temos mais? Temos os exemplos das pedras sedimentares ou rochas sedimentares. Como que essa rocha é formada? Pelo acúmulo de sedimentos. Então, imagine lá no fundo dos oceanos, a gente tem as ondas batendo o tempo todo em determinadas rochas. E aquilo vai soltando, né, pedaços da rocha e eles vão sendo depositados numa fenda lá no fundo do oceano. O que forma, por exemplo, as rochas sedimentares. A ação dos ventos, da água da chuva, vai então transportar os pequenos grãos de minerais, também chamados de sedimento, até o fundo dos rios, lagos, oceanos, e ao longo do tempo esses grãos irão se depositar e acumular em camadas. E aqui, pessoal, a gente tem, por exemplo, quando a gente está tendo uma formação por sedimentos, eu posso ter um animal, uma carcaça de um animal que morreu e ficou naquela região. À medida que o vento, as chuvas transportam esses minerais para aquela região, eles vão tampando o animal ou a carcaça que ali ficou. Com isso, a gente tem a formação dos fósseis. Então, é aqui, ó, nas rochas sedimentares que nós vamos ter a grande formação dos fósseis no planeta Terra. Eu trouxe um outro exemplo aqui, né, que é, aliás, eu trouxe dois exemplos para vocês verem. O calcário, que é uma das rochas sedimentares formada pela deposição de minério, e o arenito, que também tem o mesmo tipo de origem. São minerais que vão se acumulando de acordo com a ação do tempo, da chuva, do vento, depositados em uma certa região. E esses fósseis, através do estudo deles, nós conseguimos ver a evolução dos seres biológicos, né? Quando a gente estuda a natureza, se a gente tem a presença desses animais, nós sabemos qual que é a origem, quanto tempo aquele animal vive, né, pela idade, pelo tempo do carbono, né, que é um elemento presente na carcaça desses animais, a gente consegue fazer uma simulação de quanto tempo aquele animal existiu, como foi o caso dos dinossauros. Por isso nós conseguimos entender a importância deles e em quanto tempo eles viveram. Pessoal, se vocês ainda tiverem alguma dúvida, se liga com a gente no Tira Dúvidas, mandem suas perguntas que nós iremos responder. Nós temos, né, várias referências que vocês podem consultar depois e vamos continuar falando sobre esse tema e demais na nossa próxima aula. Muito obrigada pela sua audiência. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!